Olá pessoal, tudo bem? Diante de limites, a gente se reinventa. Assim, a essência, o DNA é a marca da nossa comunidade Chácara Primavera. E nós hoje vivemos no momento onde mais uma vez ela é chamada e vocacionada por Deus para se reinventar na sua missão na cidade. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ricardo Agreste, o pastor titular da nossa comunidade, justamente para ter esse momento aqui de esclarecimento de alguns pontos, de algumas dúvidas desse movimento da nossa comunidade de aquisição do espaço do Via Ápia. Então, o propósito desse encontro, desse bate-papo aqui, pastor Ricardo, é justamente de dissipar algumas dúvidas e também nos preparar para a assembleia que vai acontecer no próximo dia 24, ok? Então, pastor Ricardo, a primeira pergunta que eu quero já trazer para você é quando, ok? Quando e como começou essa ideia da compra do espaço conhecido na nossa cidade como Via Ápia? Ok, André, é muito bom ter vocês também aqui com a gente nesse espaço e dando a oportunidade para a gente elucidar algumas das dúvidas que certamente emergem. Mas como surgiu? Eu creio que durante a pandemia ou no retorno da pandemia, a liderança da nossa comunidade começou a perceber as dificuldades que nós teríamos para reimplantar a estratégia multilocal, devido à falta de voluntários e até mesmo porque a pandemia revelou para a gente alguns problemas de ambientes pequenos e fechados. Agora, durante aquele período, o conselho da nossa comunidade começou a procurar na cidade espaços que pudessem conciliar um auditório, salas de apoio e estacionamento. E nós não conseguimos achar isso em toda a nossa região, que a Chácara Primavera atende, que fica na margem da rodovia Dom Pedro, aquela região do Shopping Guatemi até o Shopping Galeria. Quando nós achávamos um espaço que poderia ser um auditório, esse espaço não tinha salas de apoio ou estacionamento. Quando nós achávamos salas de apoio, não tinha auditório nem estacionamento. E aí, em março desse ano, eu estava falando para um grupo de pastores em Recife, e um amigo da nossa comunidade me mandou um WhatsApp dizendo: pastor, quem sabe não caberia a igreja lá? E eu abri o vídeo e percebi que era o Via Ápia. Aí eu respondi para ele: certamente caberia, mas quanto que eles estão pedindo? E ele me mandou a avaliação da propriedade e era um valor astronômico, e eu disse: certamente nós jamais poderemos adquirir algo assim. E então, mas sabendo que o Via Ápia estaria então fechado, nós tentamos realizar o encontro da última ceia ali. E entramos em contato com a proprietária e ali começou a surgir uma negociação. Uma negociação que durou cerca de 3 meses, até que então, agora, dia 1º de julho, o conselho da nossa igreja, depois de muitas avaliações, de muitas consultas, recebeu uma contraproposta da proprietária, de uma das proprietárias, e o conselho decidiu aceitar essa proposta, e aí nós iniciamos os procedimentos jurídicos para efetivação da compra. Essa segunda pergunta, em partes, você já respondeu, que significa por que comprar e não alugar um espaço, né? Em tese você já respondeu pela dificuldade, né? Teria algo adicional nesse sentido? Eu acho que é uma excelente pergunta essa sua, André, porque assim, existe hoje uma discussão muito grande, mesmo até no meio de gestores financeiros, de consultores financeiros, sobre a vantagem de se adquirir uma propriedade ou se locar uma propriedade. Eu acho que o primeiro problema que a gente se depara é com a ausência de imóveis
que pudessem atender a nossa comunidade. A nossa comunidade ela tem uma demanda muito específica, que é um auditório, salas de apoio e um estacionamento amplo. E nós não encontramos propriedades que adequassem essas três coisas. E, normalmente, para você ter uma propriedade assim, você vai ter que fazer uma construção. E a construção, primeiro, implicaria num terreno, numa dimensão que nós não tínhamos. O nosso terreno em Alphaville, devido à mudança do zoneamento, nem mesmo seria permitido nós fazermos o que nós havíamos idealizado antes. Então, a construção, ela levaria 3 anos. Sim. Ou seja, nós teríamos uma solução para o nosso problema de espaço físico de hoje daqui a 3 anos, o que seria inviável. Então, a resposta, eu acho que mais simples não existem propriedades com essa configuração para locação, e se existisse, ela seria absurdamente caro. Nós ouvimos falar dessas grandes igrejas que locam espaços, e eu conversava com um dos pastores de uma igreja aqui em Campinas, eles pagam R$150 mil por mês numa propriedade. Ou seja, se você usa essa propriedade por 5 anos, é um absurdo. Exato. O dinheiro colocado ali. Pensando então no movimento da compra, né? Esse valor da compra não compromete a nossa missão enquanto comunidade? Excelente pergunta também, porque eu na minha juventude, eu fazia parte de uma igreja em São Paulo, e eu vi essa igreja, ela tinha um vigor muito grande, realizava muitas coisas, até o momento em que eles resolveram construir um novo prédio. E a construção do prédio consumiu a vida da igreja. Tudo que a igreja fazia orbitava em torno da construção. Só se falava de dinheiro domingo após domingo, até a programação dos jovens se vendia pizza para arrecadar dinheiro para a construção. Então, eu me tornei um pastor com trauma disso. E uma das coisas que eu sempre disse ao longo da nossa caminhada como chácara, que assim, ter uma propriedade jamais foi a nossa prioridade. A nossa prioridade é fazer a missão. Mas, se Deus nos desse a oportunidade de termos um espaço físico sem comprometermos a nossa missão, aí então nós abraçaríamos. E o Conselho da Igreja fez um sério estudo do fluxo de caixa da comunidade para os próximos anos, e eu diria que o valor que nós vamos pagar nessa propriedade, ele nos desafia, mas ele não é um ato irresponsável. Ele nos desafia, mas a nossa comunidade não abrirá mão do investimento na plantação de novas igrejas, do investimento em projetos sociais, ou seja, nós estamos dando um passo para a aquisição de uma propriedade sem, em momento algum, mudar as nossas prioridades e o nosso engajamento na missão. Perfeito, o alinhamento com o DNA, com a missão, com a essência da comunidade, ele mantém, né? E uma pergunta que surgiu é como será o pagamento também desse movimento de compra, Ricardo? Ok. Bom, eu não vou tratar de valores aqui nessa conversa, porque todos aqueles amigos e amigas que desejam conhecer com maior exatidão detalhes e principalmente valores, eles serão comparecer na Assembleia, e na Assembleia nós vamos tornar claro esses valores. Mas eu podia adiantar, eu até fiz aqui algumas anotações para não deixar o pessoal em branco. Okay. A propriedade que está sendo adquirida é uma propriedade grande, de 33 mil metros quadrados. Considerando então esses 33 mil metros quadrados, 100%
do valor da propriedade. A nossa comunidade, inicialmente, está adquirindo 16 mil metros quadrados de área, com 3.100 metros quadrados de área construída. Okay. A comunidade vai pagar por essa fração do terreno e pela área construída aproximadamente 69% do valor total da área. Ou seja, 31% do valor da área vai ser pago por investidores numa faixa de 17 mil metros, 17.500 metros quadrados, na qual não existe construção. Existe uma casa muito simples, mas praticamente é só terreno. E na parte que cabe à nossa comunidade pagar, nós vamos dar como entrada cerca de 24% do valor. Nos 4 anos seguintes, sempre no mês de dezembro de cada ano, dezembro de 2025, dezembro de 2026, dezembro de 2027, dezembro de 2028, nós vamos pagar em cada um desses meses o equivalente a 13,8% da propriedade, reajustados pelo IPCA. E aí, em dezembro de 2029, nós iniciamos 12 parcelas que vão totalizar 20% da propriedade. Então, nós vamos entrar com cerca de 24%, vamos parcelar durante 4 anos, sempre em dezembro, final de cada ano, nós vamos pagar cerca de 13,8% da propriedade, e em dezembro de 29, ou seja, ao longo do ano de 2030, nós vamos ter o parcelamento da última parte do pagamento, que é um montante de 20%. Importante nós sabermos o seguinte: primeiro, o nosso conselho fez um estudo muito sério, como eu disse, do fluxo de caixa da nossa comunidade, para perceber como, ao longo dos últimos anos, qual tem sido o superávit da nossa comunidade mensalmente, quanto nós conseguiríamos pagar. E existe um elemento, 2 elementos adicionais aí. Quando nós, antes de encaminharmos a proposta de compra, nós reunimos alguns investidores da nossa comunidade e os desafiamos a participar desse desafio. E nessa conversa inicial com um grupo de aproximadamente aí 20 a 30 famílias que se comprometeram, nós levantamos cerca de R$1,5 milhão que nos ajudará nesse processo também. Além disso, o nosso terreno no Alphaville, nós entramos em negociação com um incorporador. Ele vai incorporar a nossa área vai ser transformada num condomínio de casas, e nós vamos ter o direito a 3,5 casas nessa incorporação, sendo que as primeiras 3,5 casas vendidas serão da comunidade, ou seja, nós receberemos o dinheiro assim que lançar o empreendimento. E só para as pessoas terem uma ideia do que isso significa, com a permuta e recebendo o valor das casas, nós vamos receber 2 vezes mais, aproximadamente 2 vezes mais, do que se nós vendêssemos simplesmente o terreno. Então, o dinheiro decorrente da permuta dessas casas vai ser incorporado no caixa da igreja, o que vai nos permitir, ao longo dos anos, pagar boa parte dessas parcelas que nós teremos que pagar. Perfeito. Percebe-se que é um plano bem delineado e responsável ao mesmo tempo, né? Deu muito trabalho, porque não é uma negociação fácil, não é uma propriedade barata.
né? E nós não tínhamos os recursos financeiros. Então nós tivemos que, assim, talvez como o próprio DNA da chácara, a criatividade. Exato. A gente teve que usar muito da criatividade, tanto na negociação como na concepção do levantamento dos recursos, até mesmo essa porção de terra que nós não temos como investir, a possibilidade de desafiarmos investidores da nossa comunidade para participar desse projeto. Perfeito. E quando nós pensamos nesses investidores, né, especificamente, como é que fica essa porção que é destinada a eles? Nós já temos esses investidores. Como é que está esse processo, Ricardo? Bom, nós pegamos essa área de 17.500 metros quadrados e dividimos em 5 porções, né, de cerca de 3.500 metros quadrados cada uma. E oferecemos para pessoas da nossa comunidade que nós sabemos que Deus tem abençoado com recursos materiais, e dos 5 investidores que nós necessitamos, nós já temos 4 investidores. E essa quinta porção, ou essa quinta fração, que nós não temos o investidor ainda, eu confesso que eu tenho até mesmo a expectativa de a nossa própria comunidade se empolgar com a possibilidade de levantarmos recursos e até adquirirmos essa porção que seria de 3.500 metros quadrados. Por quê? Perfeito. Porque como olhando a área de 16 mil metros com 3.100 metros de área construída, nós vamos precisar de um estacionamento um pouco mais amplo. Okay. Então, quem sabe seja a providência de Deus, nós não conseguimos esse 5º investidor, porque quem sabe Deus vai abrir as portas para que a própria comunidade tenha essa área ampliando o estacionamento. Perfeito. Nós já tocamos rapidinho no tema da essência do DNA que esse movimento ele pode ou não causar, né, dentro da nossa cultura da comunidade. Agora, uma pergunta que emerge naturalmente é se esse movimento ele põe fim à estratégia da comunidade ao longo dos anos de ser uma igreja multilocal. Como é que ficaria com o espaço Via Ápia, Ricardo? Excelente pergunta também, André. Eu sei que muita gente tem essa pergunta em mente. Nós não estamos abrindo mão da estratégia multilocal. Muito pelo contrário, nós acreditamos na estratégia multilocal. O nosso grande problema experimentando ao longo dos anos a estratégia multilocal é que é muito difícil nós mantermos campos ou vários campos com poucas pessoas. Ou seja, porque para um campo funcionar com Chácara Kids, com Chácara Teens, com recepção, com música, assim, nós precisamos de pelo menos 50, 60 voluntários para que o campo funcione. Então imagina que hoje nós temos alguns campos que tem cerca de 80, 90 pessoas e precisamos de 50 voluntários. Ou campos que temos 100, 120 pessoas e 50, 60 voluntários. Isso tem gerado uma sobrecarga muito grande em pessoas que se dedicam de todo o coração, e nós somos imensamente gratos a elas. Mas nós somos responsáveis também por cuidar dessas pessoas. Então, o que seria o ideal? Que os nossos campos, eles tivessem aí em torno de 300 a 400 pessoas e os seus próprios voluntários. Aí nós conseguimos ter um campus autossustentável. Como nós não temos isso ainda, o que nós vamos fazer, ou sonhamos e planejamos fazer, na Via Ápia, nós vamos conjugar o campus que hoje funciona às 9 horas da manhã no Paineiras e às 11 horas da manhã no Paineiras, em um só campo. Então, nós teríamos aí em torno de 500 a 600 pessoas e os voluntários emergindo do próprio campo. Esse seria o ideal.
e talvez adiantando aí algumas perguntas, o Campus Barão, nós não abrimos mão do Campus Barão, ele continua. Nós acreditamos que a região de Barão precisa de uma comunidade sadia, como a Chácara Primavera, por isso nós vamos continuar investindo no Campus Barão. E o Campus Paineiras Noite, nós também não vamos abrir mão desse campo. Esse campo tem sido uma grata surpresa, ele tem crescido rapidamente nos últimos tempos. Nesse último final de semana tínhamos 250 pessoas nesse campus, e com isso também antecipo uma dúvida que muitas pessoas, ou perguntas que já fizeram para mim, quanto ao Espaço Paineiras, o prédio no Espaço Exato. Paineiras. Nós vamos manter o prédio. A Via Ápia não significa uma substituição ao nosso espaço físico ali no Paineiras. Se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho por que manter o Espaço Paineiras. Perfeito, perfeito. Quando nós olhamos para o Via Ápia, especificamente, uma das estratégias de toda a operação do Via Ápia é usar esse espaço também para eventos corporativos, né? Para captação de recursos, manutenção. E a pergunta é, esse tipo de ação faz parte da missão da comunidade ou não? Como é que a gente interpreta esse movimento, Ricardo? A Chácara Primavera, ela nasce para ser uma igreja para a cidade. E quando nós compramos a propriedade no Alphaville, o nosso sonho, e eu me lembro que o então presbítero Guilherme Rocha, já falecido, um amigo querido, nós conversávamos sempre sobre o sonho de termos ali no espaço em Alphaville não um templo religioso, mas um espaço de convenções, um espaço de eventos corporativos e culturais que servisse a nossa cidade e aproximasse as pessoas indiretamente à própria comunidade, ou seja, trazer a cidade para dentro do nosso espaço. Então, eu diria, ter um espaço que durante a semana funciona como um espaço de eventos corporativos e culturais é parte da nossa missão, certamente. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Nós vamos servir a nossa comunidade. Nós vamos servir a nossa comunidade com eventos de capacitação profissional. Quando nós realizamos eventos corporativos, conferências de médicos, de advogados, de profissionais ligados à tecnologia, nós estamos capacitando homens e mulheres para que eles prestem serviços com maior excelência. Isso é abençoar a nossa cidade. Quando nós realizamos eventos culturais e sociais, eu diria, aí eu sei que existe alguma preocupação, mas nós temos um critério muito bem definido por eventos culturais, né? Então, uma formatura é um momento de celebração da vida, é um momento de transição, e nós vamos oferecer o espaço para isso. Um casamento é um momento de celebração, e nós vamos oferecer um espaço para isso, e quem sabe em eventos como esse, de maneira muito singela e sensível, oferecemos a essas pessoas também a oportunidade de ter uma oração e uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Então, como igreja, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com essa visão de santidade geográfica, de templo santificado ao Senhor. Vamos nos lembrar, biblicamente, o templo no Novo Testamento é o nosso corpo. É no nosso corpo que Deus habita. O espaço que a igreja se reúne se torna santo quando ela está reunida. Mas esse espaço, eu me lembro de uma pesquisa que eu li anos atrás, da ONU,
dizendo que os espaços urbanos menos utilizados no mundo eram os templos religiosos. Interessante. Então, nós não podemos, no mundo que nós vivemos, usar um espaço físico desse tamanho, desse porte, tão somente para nós aos domingos. Nós vamos usar esse espaço para abençoar a nossa cidade e aproximar homens e mulheres da nossa comunidade. Que bom, é tempo de sonhar, né? Sonhar de serviço e missão na nossa cidade, né? Olhando para o prédio, para a estrutura física, né? Qual que é o status do local? Demanda reforma? Está pronto para uso? Qual que é a atualização do local, né? A estrutura do prédio é muito boa, principalmente na avaliação que foi feita. A parte elétrica do prédio, ela é muito forte, muito boa. O prédio possui um gerador próprio, ou seja, em caso de queda de energia, ninguém vai ficar mais na escuridão e sem ar-condicionado, né? E eu dividiria essa resposta em duas partes. No que diz respeito ao auditório, nós vamos ter que investir para equipar esse auditório. As cadeiras que nós temos hoje, elas já têm 20 anos, coitadas. Elas merecem algum nível de descanso e as pessoas não aguentam mais ficarem sentadas naquelas cadeiras. Então, nesse novo auditório, nós precisamos de novas cadeiras, nós precisamos de palco, nós precisamos de todo o sistema de iluminação, de som. Então, nós vamos ter que equipar esse auditório. E, num anexo que hoje funciona uma capela, eu tenho muita dó da gente ter que se desfazer da capela, mas nesse momento a gente não vai ter outro jeito. Quem sabe a gente possa readequar a capela com muito cuidado para um dia ela voltar a ser capela, né? Mas é um espaço que é usado como uma capela e que nós vamos ter que fazer subdivisões e preparar para nós termos ali o nosso espaço Kids. O espaço paralelo ao auditório possui outros espaços que nós vamos ter que pensar, remanejar, mas tudo isso a gente só vai poder saber com exatidão a hora que nós tivermos a propriedade e pedimos para que pessoas competentes façam um bom projeto. Mas, em resumo, o auditório ele está praticamente pronto, o que nós precisamos fazer é equipá-lo. O espaço, especialmente do Kids, nós vamos ter que fazer divisórias e preparar esse espaço para que as nossas crianças tenham um lugar satisfatório. Então, todos os ministérios etários, eles estariam contemplados nessa reforma, tanto Kids quanto os adolescentes, teens, também dentro dessa estrutura de salas paralelas que existem. Sim, estariam contemplados, mas lembrando principalmente o espaço Kids, ele vai ser um espaço ajustado e adequado para as crianças. Perfeito. Mas todos os demais espaços desse ambiente, eles vão contemplar essa ideia de que de segunda a sexta nós queremos utilizá-lo como um espaço de eventos corporativos e culturais. Então, nós não vamos ter uma caracterização de um espaço para adolescentes ou para jovens para uma utilização de 2 horas por semana. Não, eles vão fazer uso de um espaço que também será utilizado durante a semana para outras reuniões. Agora, aí, André, se você me permite, entra a importância de nós falarmos do Espaço Paineiras, porque o Espaço Paineiras nós queremos mantê-lo, primeiro, para o encontro aos domingos à noite ali. Nós entendemos que, por enquanto, a quantidade de pessoas no espaço à noite é apropriada para aquele espaço. Além disso, nós queremos fazer uso do Espaço Paineiras para os nossos adolescentes e jovens
às sextas, sábados e outros dias da semana. Talvez aquele espaço ele seja ajustado e adaptado para ser um espaço onde os nossos adolescentes e jovens possam passar durante a semana, no sábado, e se reunirem ali, terem um auditório voltado para eles. Essa seria a proposta para o espaço Paineiras. Com isso, existe uma interrogação que diz respeito ao encontro de sábado à noite. Esse encontro, o que nós pretendemos fazer tendo definida a mudança e a estratégia, nós vamos consultar as pessoas que frequentam o encontro de sábado à noite para saber delas qual seria a intenção, a manutenção desse encontro, ou elas pretendem se mover no caso Via Ápia, aos domingos pela manhã, ou eles gostariam de se mover para o encontro de domingo à noite, ou quem sabe até mesmo reforçar o time do Chácara Barão. Mas a ideia seria nós termos 3 encontros, talvez Barão, Via Ápia e Paineiras Noite, mas 3 encontros reforçados com uma quantidade de pessoas que torne as nossas comunidades multilocais autossustentáveis. Joia, muito bom. E, Ricardo, das pessoas que estão acompanhando esse vídeo ou acompanhando os nossos encontros, estão cientes desse movimento, como elas podem participar? Como é que essas pessoas interessadas podem ajudar diante de todo esse processo? Ok, assim que nós tivermos a aprovação na Assembleia e a verificação de toda a documentação e caminharmos para a assinatura do contrato, a liderança da nossa comunidade vai lançar uma campanha para que as pessoas possam participar financeiramente de 2 formas. A primeira delas com ofertas imediatas, ou seja, a pessoa poderá contribuir de maneira imediata, principalmente para a execução dessas reformas. O recurso financeiro destinado à compra desse espaço de 16 mil metros, não considerando ainda o meu sonho pessoal da gente avançar 3.500 metros nessa propriedade, mas o recurso para esses 16 mil metros, ele já está elaborado, ele já está configurado. Mas nós vamos precisar de recursos para equipar o auditório, para fazer as reformas. Então, pessoas vão poder contribuir com uma oferta pontual, imediata, ou elas poderão fazer um compromisso de contribuírem ao longo dos próximos 12 meses com uma oferta especial, ou seja, além da contribuição regular delas com a comunidade, elas se comprometem durante 12 meses ter uma contribuição adicional. Isso vai viabilizar para a gente a possibilidade de a gente equipar aquele espaço, bem como fazer as reformas necessárias e oferecer algo que sempre foi uma característica da chácara, algo com excelência, algo com qualidade, algo que a gente convida os nossos amigos e amigas para estar, e a gente não tem por que se envergonhar, tudo vai parecer... vai estar excelente. Não está apertado, não precisa ir para a sala de transmissão, né, como tem acontecido com o encontro das 11, né? Muito bom. Não vai chegar e o estacionamento não vai estar fechado. Não vai estar fechado. Porque essa é uma coisa, André, que assim, algumas pessoas mais críticas e céticas dizem, mas por que fazer esse movimento? Eu diria que eu, como um dos pastores da comunidade, que vi essa comunidade nascendo e crescendo, eu tenho no meu coração que a nossa comunidade existe para alcançar homens e mulheres que nunca pisariam numa igreja evangélica convencional. E quando eu vejo o portão do nosso estacionamento no Paineiras fechado às 11h10 da manhã,
e as pessoas que chegam não conseguem mais entrar, ou quando eu percebo que um visitante tem que se deslocar lá para o estacionamento da ABB, eu fico pensando, meu Deus, e se essa pessoa, se esse é o primeiro dia dessa pessoa na nossa comunidade? Algumas pessoas, talvez mais reformadas do que eu, vão dizer, se elas são eleitas, nada mudará. Né? E eu diria, bom, mas Jesus contou uma outra parábola que fala da semente que cai no solo à beira do caminho, que antes de poder penetrar e germinar, o diabo vem e leva a semente. Ou seja, uma experiência ruim no primeiro dia que se visita uma igreja pode ser usado pelo inimigo das nossas almas para não permitir que a semente do evangelho encontre espaço e germine no nosso coração. Então, fazer esse movimento para nós termos não um lugar mais adequado, mas para que a gente possa ter os 3 lugares mais adequados. Eu acho que é um movimento missional. Talvez as pessoas do Espaço Barão se perguntem, mas como que isso contribui com a gente em Barão? A ideia é que esses eventos corporativos e culturais, eles gerem recursos para que a gente possa investir em espaços mais apropriados e maiores em Barão, investimos mais ainda em projetos sociais da nossa cidade e investimos na plantação de novas igrejas ao redor do Brasil e do mundo. Perfeito, muito bom. E Ricardo, a Assembleia do dia 24, né? Como é que ela vai ficar? Qual que é o objetivo, o propósito dentro desse projeto todo? Legal. Bom, primeiro, como uma igreja presbiteriana vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos na nossa Constituição e Estatuto o princípio de que compra e venda precisam ser aprovadas pela Assembleia. Então, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que 2 consultas vão ser submetidas à Assembleia da nossa igreja. A primeira consulta da permuta do nosso atual terreno no Alphaville por 3,5 casas nessa incorporação. A segunda consulta é quanto à compra da propriedade na Via Ápia. De certa maneira, a permuta do nosso terreno no Alphaville é meio que independente da compra da Via Ápia, porque depois de avaliar e pensar em várias possibilidades, primeiro, a liderança da nossa comunidade sabe por certo hoje que ali nós não podemos, não temos como construir o que nós queremos. Então, se essa é uma possibilidade da gente fazer 2 vezes mais recursos do que nós faríamos vendendo o terreno, nós vamos optar por isso, mas vamos submeter à Assembleia. Agora, sábado, dia 24, às 15 horas, vai ser um momento que nós vamos iniciar a nossa Assembleia. Todas as pessoas que querem participar e saber em detalhes o que vai acontecer, devem estar ali, e seria muito bom, seria um momento de celebração para todos nós estarmos ali. Então, as pessoas que estiverem sábado às 15 horas, elas já vão votar instantaneamente, naquele momento. Agora, as pessoas que não puderem estar no sábado às 15 horas, e são membros civilmente capazes, maiores de 18 anos, elas vão poder fazer ou dar o seu voto nos nossos encontros ao longo do final de semana. Então, quando ela chegar no sábado às 18 horas, ou no domingo às 9 horas, no Paineiras, Barão, ou domingo às 11 horas, Paineiras, ou 19 horas, a primeira coisa que ela deve fazer é seguir a orientação para assinar o livro de presença da membresia e dar o seu voto. Mas eu não vou estar sabendo desses detalhes, inclusive dos números financeiros. Nós vamos providenciar naquele local que você vai votar
uma tela em looping mostrando exatamente como será a operação financeira com os números. Então, para aqueles que querem estar na Assembleia, eu gostaria que essa fosse a opção da maioria. Nós vamos votar imediatamente. Aqueles que não puderem estar na Assembleia vão poder votar ao longo do final de semana. A nossa Assembleia começa sábado às 15 horas e termina domingo às 20h30, com o final do nosso último encontro de adoração e reflexão. Perfeito. Então, todos podem ser contemplados, né, com essa possibilidade, oportunidade de voto. E eu quero agradecer também a você que esteve aqui com a gente, acompanhando esse momento de perguntas e respostas, né, Pastor Ricardo? Foi um leque de perguntas bem amplo, mas ao mesmo tempo muito elucidativo e que certamente também ajudará a todos nós a entender e compreender ainda mais desse movimento tão importante da nossa comunidade, onde diante de limites a gente se reinventa. Mas se você ainda tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, eu quero convidar você então a entrar no site chacara.org/reinventa, e lá você tem um campo onde você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, e nós teremos a alegria e o prazer também de estar respondendo para você. Então eu quero convidar você que é membro da nossa comunidade, maior de 18 anos, a estar na nossa Assembleia no próximo dia 24 às 15 horas, para a gente se ver, também trocar uma ideia e também ter esse momento muito especial de compreensão, assimilação desse sonho da nossa comunidade, desse movimento, ok? Então esperamos você. Tchau, tchau.